Eu quero compartilhar com você hoje as 4 dimensões da honra. Esse texto que nós vamos ler é um texto que está lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Que Deus abençoe essa palavra, irmãos, do nosso coração. E eu queria destacar aqui nesse texto, essa frase aqui de Jesus, essa palavra aqui de Jesus, que ele diz: porém ele lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. E é muito importante que você e eu entendamos o que é, ou o que significa essa palavra honra. Essa palavra honra, no grego, ela se pronuncia time, ou seja, a definição simples e literal de honra é valorização. Ou seja, entre os parentes de Jesus e na sua casa, na sua cidade, ele não era valorizado, na verdade ele não era honrado, né? Quando um grego, né, quando você fala essa palavra honra para um grego, a visão, o pensamento dele é algo valioso, algo que na verdade é precioso, tal como ouro. Então o entendimento naquela época, quando Jesus usou essa palavra honra, era exatamente isso. As pessoas não valorizavam a palavra, a vida, aquilo que Jesus era, o que Jesus fazia. Mas quais eram essas pessoas? Eram pessoas que faziam parte da sua parentela, da sua própria cidade. E por causa disso, Jesus ali não fez nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha como que isso é sério, queridos. Olha como que a falta de honra, se você pegar o texto, você vai entender quando Jesus disse ali que ele ficou admirado com a incredulidade daquelas pessoas. Porque quando nós não honramos aquele para o qual Deus coloca sobre a nossa vida, as pessoas que Deus usa para abençoar a nossa vida, querido, quando nós não honramos, nós estamos tendo uma postura de incrédulos. Essa é a postura. Isso é muito ruim, porque a gente quer receber tanto de Deus, mas nós mesmos, com a nossa postura de incredulidade, de não valorizar, de não honrar as pessoas, nós acabamos bloqueando aquilo que Deus quer fazer mais na nossa vida. Jesus não pôde fazer, olha só que coisa interessante, irmão. Jesus não pôde fazer mais ali, Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali. Mas é porque ele não quis, pastor? Não, é porque as pessoas não davam crédito a ele. As pessoas não valorizaram ele. As pessoas não honraram Jesus ali, não é? E muitas vezes o que nós entendemos, querido? É que isso que acontece. Por quê, pastor? Porque a verdadeira honra, ela flui de um coração que teme a Deus. Então aquelas pessoas não temiam a Deus. Elas diziam que temiam a Deus, mas olha só, o texto de Isaías capítulo 29, o versículo 13, o que o profeta Isaías diz daquele povo, daquele mesmo povo: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração, os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor comigo consiste somente em mandamento humano, e não a palavra de Deus.
Então muitas vezes nós damos mais valor àquilo que o homem diz do que àquilo que Deus diz. E quando nós não valorizamos, quando nós não honramos aquilo que o Senhor diz para nós, querido, nós estamos bloqueando, presta atenção nisso. Isso é muito sério, porque esse ano é um ano assim, é um ano realmente de uma etapa que vai mudar completamente a sua caminhada com Cristo, amém? Amém? Você entende isso? Então você precisa entender essas palavras que Deus está trazendo nessa tarde para você e para mim. Veja bem o que Deus está falando, querido. Vocês se aproximam de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas o coração de vocês não está comigo. Então tem muita gente, sabe, que fala, e fala muito de Deus, mas o coração deles não está com o Senhor. Tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas o coração deles não está com o Senhor. Jesus disse àqueles homens e mulheres de Nazaré que eles sonegaram a honra que deveria ter dado para ele. E por eles não fazerem isso, eles acabaram não experimentando mais de Deus. Quem aqui quer mais de Deus na sua vida? Todos nós queremos mais de Deus, querido. E você acha que Deus não quer dar? Você acha que Jesus ali, na sua terra, na sua parentela, na sua casa, Jesus não queria honrar, Jesus não queria abençoar os seus parentes, os seus irmãos? Claro que ele queria, mas ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque aquele povo não honrava ele, aquele povo não dava crédito a ele, aquele povo não valorizava ele. Então, quando nós assim agimos, nós acabamos impedindo que Deus faça muito mais que Deus deseja fazer no nosso meio. E eu creio, irmão, que esse ano Deus vai fazer muito mais no nosso meio, porque o seu coração, o meu coração, estão voltados para isso, para a glória de Deus, amém, queridos? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu olhei para esse texto, nós identificamos aqui as 4 dimensões da honra. A primeira dimensão da honra é a fé. A fé. Havia ali o quê? Incredulidade. Jesus ficou admirado pela incredulidade daquele povo. Não acredito que vocês não estão valorizando aquilo que Deus trouxe para vocês. Eu não estou acreditando que vocês não estão valorizando o que Deus trouxe para vocês e o que Deus está aqui querendo oferecer para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo isso para aquele povo. Eu não acredito, sabe? Eu estou admirado com a incredulidade de vocês. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Essa é a fé, essa é a dimensão, sabe? A primeira dimensão da honra é a fé. Você precisa, e a Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar, não tem como honrar, não tem como valorizar ao Senhor, sabe, querido, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos convicção das coisas que Deus tem preparado para nós. Pastor, o senhor crê nisso? Eu creio nisso, e gostaria muito que o rebanho que Deus tem trazido e tem colocado aqui acreditasse nisso, para que Deus seja honrado mesmo, para que aquilo que está bloqueado seja desbloqueado e venha sobre essa cidade, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, você precisa acreditar nisso, você precisa reagir quanto a isso, para a glória de Deus. Sabe, existem algumas frases sobre fé que são até interessantes, eu vou destacar algumas aqui, não são minhas essas frases. A fé torna as coisas possíveis, mas não fáceis. A fé, querido, não significa que as coisas irão ficar fáceis. A fé significa que as coisas se tornarão possíveis. Aquilo que é impossível vai se tornar possível para a glória do nome do Senhor Jesus. Ter fé não significa que tudo vai ficar bem. Ah, pastor, tudo vai ficar bem. Não, querido. Ter fé significa estar bem, não importa como as coisas estejam. Eu continuo tendo convicção de que Deus pode mudar essa história, de que Deus pode agir, de que Deus pode intervir. Eu continuo tendo convicção que esse ano, querido, será um ano de mudança para a tua casa, para a tua vida, para o ministério. Eu continuo tendo essa convicção, apesar
de que as coisas estejam completamente adversas, mas a nossa fé não está nas circunstâncias, não está nas adversidades, a nossa fé está na palavra dele, aleluia. Então é uma outra frase muito interessante, querido, que diz assim: para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Agora, uma pessoa sem fé, incrédula, nenhuma explicação é possível. Não adianta você tentar ficar explicando a palavra de Deus para quem não acredita, irmão. Para quem não está nem aí. Eu não perco tempo com esse povo. Sinceramente, eu não perco tempo. Não, pastor, porque meu irmão, a palavra é essa aqui. Ah, mas a palavra é essa, irmão. Mas vamos... Não, a palavra é essa daí. Eu não vou perder tempo com isso. Você tem que acreditar na palavra. Ou você tem convicção daquilo, sabe? Não é, sabe, querido, a palavra não vai se moldar a você, é você que vai se moldar a palavra. As pessoas querem fazer o inverso, sabe? Ter fé, querido, significa confiar em Deus quando você tem perguntas sem resposta. Mas Deus não me respondeu ainda, pastor, continue crendo. Amém? Não desfaleça, não desanime. Então é preciso que essa dimensão da honra, que é a fé, querido, precisamos dar crédito ao que Deus fala. O que Deus fala é primordial para que qualquer pessoa experimente, sabe, a honra de Deus em sua vida. Deus quer honrar você. Diga para o teu irmão, Deus quer honrar você. E essa fé, querido, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é dar crédito à palavra de Deus, é dar crédito àquilo que tem sido dito. E quantas coisas Deus tem falado aqui, aos domingos, à terça, né, no sábado. Quantas coisas Deus tem falado para você durante o seu a sós com Deus. Deus tem ministrado ao teu coração, tenho certeza disso. Então, querido, quando eu olho as pessoas, sabe, desanimando, desfalecendo, se voltando, recuando, sabe, falando mal da igreja do Senhor, falando mal da igreja, sabe, que ele foi inserido, eu fico olhando, eu fico observando muitas vezes essas coisas e fico pensando assim: Jesus, essas pessoas, elas deixaram de dar crédito à tua palavra, deixaram de dar crédito à tua palavra. Uma coisa que me inquietou, eu estava ali no meu gabinete orando, e de repente o Espírito Santo me pegou numa palavra, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela está totalmente fora do contexto, mas é uma palavra que me inquietou o coração. A palavra está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24. A palavra diz assim: meus amados irmãos, estimulem uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. E que vocês não abandonem, não deixem de estar nos cultos da igreja, como é costume de alguns abandonarem a igreja. E aquilo, eu não sei porquê, foi de repente. Quantas pessoas, sabe, dizem que tem fé em Deus, mas abandonam a casa de Deus, o caminho do Senhor, a comunhão santa dos irmãos. Quantas pessoas, sabe, passam a semana toda e no domingo, quando é para estar na casa do Senhor, aparecem outras coisas, elas dão prioridade para aquelas coisas. Sabe, abandonando mesmo o culto que é preparado para o nosso Deus. Aleluia. Para que você e eu possamos estar aqui celebrando. Amém, querido? Por isso que quando o pastor Marco Júnior chegou aqui e falou assim: você está no melhor lugar iniciando essa semana. É verdade. Não tem lugar melhor para iniciar a semana do que senão na casa de Deus, da presença de Deus, celebrando ao Senhor. Glória a Deus por isso. E quando ele pediu, sabe, aplaudam esses irmãos que estão servindo, que são irmãos que estão servindo, estão aqui com o coração, tão alegres, tão felizes da vida. Esses que estão aí fora, que estão lá, que estão aqui em cima, sabe? Nós temos alegria, irmão, em estar servindo. Não é porque você, sabe, pastor, eles preparam tudo isso. É porque eles amam muito ao Senhor. Essa música que foi ministrada aqui, sabe, antes que eu cheguei e estava ministrando, que nós somos apaixonados, nós vamos ficar 1 milhão de anos apaixonado. Sabe, querido, isso tem que ser uma realidade agora, não é amanhã.
Não foi ontem, que isso é uma realidade sempre, aleluia. Se nós estamos apaixonados, nós estamos alegres, nós estamos entregando, nós estamos nos doando para a glória de Deus. Sabe, quando chega o domingo, eu fico olhando assim, esse solzão, e fico assim, Jesus, será que o povo das 5 horas então, o que vai acontecer? Né? As pessoas estão tão envolvidas com elas mesmas, que elas acabam, na verdade, não vou na igreja, outro, eu vou ficar em casa assistindo o culto online, sabe? Tipo assim, estão nem aí, irmão, sabe? Não valoriza, não dá crédito. Sabe, elas não acreditam mais, elas não têm mais prazer, mais alegria de poder fazer isso. Então é preciso que você e eu entendamos que não há honra sem essa dimensão de fé. A segunda dimensão da honra, querido, é a obediência. A Bíblia diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Deixa eu falar uma coisa aqui, anote isso. A obediência é um instrumento que dá vida ao que cremos. Se você crê, mas não obedece, essa não é a fé. Esse é qualquer tipo de crença, menos a fé que a Bíblia relata, que o Evangelho relata. Quando nós cremos, querido, quando nós obedecemos, não somente cremos, mas queremos viver o que cremos. Então, eu quero viver o que eu creio. Amém? Você tem que querer viver o que você crê. Os que obedecem constroem uma vida em cima de valores e princípios que jamais serão destruídos. Vão deixar um legado para os seus filhos, de riqueza, de glória, de poder, de Deus na vida deles. O que torna uma fé grande e firme é a obediência. E agora você entende por que muitos esfriam na fé. Por quê, pastor? Porque desobedecem. São desobedientes a Deus. A desobediência enfraquece as pessoas, enfraquece a fé das pessoas, desanima as pessoas. Então olha para o teu irmão, diga para o teu irmão assim: irmão, nunca deixe de obedecer. Porque quando você olhar para um irmão assim, e aquele irmão dizer assim, ou você falar assim: ei meu irmão, eu estou meio desanimado, estou meio fraco mesmo e tal. Você pode dizer para ele com toda a convicção: sabe por que você está desanimado, está fraco? Porque você não está obedecendo ao Senhor. Obedece a Ele. Faz com que essa sua fé, que você diz que tem fé, se torne viva na tua vida. E aí você vai ver a sua fé se fortalecendo. Quantos estão entendendo isso aqui? A dimensão da honra, não pode haver honra se não houver o quê? Obediência. O reconhecimento, a valorização, a entrega àquilo que nós amamos. É o que a Bíblia chama de honra. O que, pastor? A obediência, o reconhecimento, a valorização, a entrega àquilo que nós amamos. E nós amamos ao Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós valorizamos, quando nós nos entregamos, nós estamos o quê? Nós estamos honrando ao nosso Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que é através da obediência que nós nos tornamos amigos de Deus. Se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês são amigos de Deus, diz a palavra do Senhor. É assim que Jesus diz, querido. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se você não faz o que Ele manda, você não é amigo de Deus. Você não está honrando ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, não se escandalize com isso. Existem momentos, irmãos, que nós temos que parar um pouco de orar e começar a obedecer. Não adianta também você ficar orando e não obedecer. É por isso que muita oração não tem sentido. A pessoa, não, tem uma vida de oração, mas não obedece. Se você tem uma vida de oração e não obedece, essa sua vida de oração, querido, está sem sentido. Eu vou dizer com toda sinceridade para você, você está perdendo tempo. Porque essa sua vida de oração não está passando ali. É verdade. Não tem como.
sabe, eu ter uma vida de oração e não obedecer. Vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então é isso que diz a palavra. Existem situações que temos que parar de orar para obedecer. E calma aí, eu vou obedecer. Amém? Obedecemos a Deus, querido, não porque nós somos obrigados a obedecer. Não porque, sabe, nós somos, não, eu tenho que obedecer, porque senão eu não vou ser abençoado. Não, irmão. Nós obedecemos a Deus porque amamos a Deus. Porque amamos a Deus, amém? Você pode dizer amém? Amém? É isso aí. Quando os filhos obedecem os pais, é porque eles amam os pais. Quando eles desobedecem os pais, é porque eles dão honra aos pais. Sabe? Então, queridos, a obediência, ela revela o adorador. A obediência, ela revela o verdadeiro discípulo. A obediência, ela revela o verdadeiro amigo. A obediência. Amém? A obediência, ela revela o verdadeiro filho. Quem é filho mesmo de Deus? Quem está adorando mesmo a Deus? Quem realmente, sabe, é amigo de Deus? Quem realmente é aquele discípulo verdadeiro? É aquele que está obedecendo. Aí tem muita gente que quer dizer para você assim, não, mas você não vai julgar. Não, ninguém está estabelecendo um juízo de valor. A Bíblia diz que pelos frutos eu vou conhecer quem é quem. Se você é filho, se você é adorador, se você é amigo de verdade de Deus. Sabe, porque a obediência revela isso. É a obediência. Por isso que essa é uma dimensão da honra. Quando nós honramos a Deus, nós obedecemos a Deus. Amém, queridos? Aleluia. A terceira dimensão da honra, querido, é o amor. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós não fazemos, não agimos com esse amor, e eu estou falando do amor de Deus, não estou falando do nosso amor não, tá? Estou falando do amor de Deus. O amor de Deus é o ágape, é o incondicional. Não estou falando do nosso amor não, porque o nosso amor é limitado. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa. O amor é o selo que certifica, que corrobora a fé e a obediência. É como um presente que está sendo enviado para você, sabe? E o correio, você chega lá e coloca algo para enviar para alguém, o correio diz assim, olha, tem que colocar o quê? O selo. Sem esse selo, você não vai receber, você não consegue entregar. O amor é assim, não adianta você sacrificar, não adianta você fazer boas obras, não adianta você, sabe, não adianta, você tem que o quê? Você tem que amar. Se você sacrifica com amor, movido pelo amor, se você entrega movido pelo amor, o ministro J estava falando aqui, não adianta, sabe, querido, você trazer a sua oferta, você trazer o dízimo do Senhor, você investir no reino de Deus, mas se a motivação sua não for o amor, não adianta nada. Deus não está recebendo isso. Deus não está recebendo. Porque Deus recebe aquilo que é movido pelo amor, o amor dele. Eu não estou nem aí se Deus vai me dar ou Deus não vai me dar, porque para mim Deus já me deu tudo, aleluia. O que, pastor? Deus já me deu a vida, Deus já me deu, querido, Deus me tirou das trevas, Deus me deu uma mansão celestial, Deus me deu a eternidade, Deus me deu a alegria de estar com Ele, de desfrutar da presença dEle. Então nós temos tudo com Deus, você e eu temos tudo com Deus.
Então, pastor, porque eu estou sendo fiel, mas olha, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, porque diz que ia acontecer. Eu não estou nem aí, meu irmão, porque tudo que eu faço, a dimensão da honra é assim. Você faz movido pelo amor, você não faz movido pelo interesse. É essa a sua motivação. Essa dimensão aqui, ela cela. O amor descrito por Paulo em sua carta aos Coríntios não é uma visão utópica. É simplesmente, querido, uma expressão real da honra. É esse amor, é valorizar, é reconhecer, é estimar, é apreciar. Sabe? São, na verdade, sinônimos do verdadeiro amor que Deus trouxe no nosso coração. Que Deus trouxe no nosso coração e colocou no nosso coração esse amor em cada um de nós, que recebemos ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia! Você está entendendo isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A fé nos garante a salvação. Amém? Mas é o amor que nos coloca na posição de honra na mesa do rei. Eu vou repetir isso aqui para você entender. A fé nos garante a salvação, mas é o amor que nos coloca na mesa do rei, na posição de honra na mesa do rei. É o amor. A fé abre a porta do céu, amém? Mas é o amor que nos garante, querido, a coroa da vida, a receber essa coroa. E eu já falei aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem amor, você não pode conhecer a Deus. Só quando você realmente ama. Esse é o amor ágape. Em toda a trajetória aqui na terra, o Senhor sempre demonstrou esse amor incondicional. Ele sempre deu sem a expectativa de receber. Embora sabendo que em algum momento, aquilo que Ele deu ia surtir efeito e ia trazer frutos na vida das pessoas. Amém? Esse é o amor incondicional. Jesus honrava o Pai como, pastor? Tendo intimidade com o Pai. Jesus honrava o Pai como, pastor? Abençoando, compartilhando o pão com os necessitados. Honrava o Pai como, pastor? Curando os doentes, abençoando aqueles que buscavam a Ele de todo o coração. Essa é a forma, a expressão do amor de Deus. É a forma, a expressão do amor. É a dimensão da honra. E por fim, querido, a quarta dimensão da honra é a esperança. A mais vívida dimensão para os dias que vivemos. Qual? A esperança. A esperança. Esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. É a esperança. Vocês lembram? A irmã louvou a Deus aqui com aquela letra sobre a vida de Jó. Vocês lembram? Uma frasezinha de Jó que diz assim: ainda que eu morra, eu vou continuar crendo no meu Deus. Aquilo é esperança. Não importa se eu morrer, eu não vou perder a minha esperança no meu Deus. Em outro momento da vida dele, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Olha a esperança aí. Eu sei que meu Redentor vive e que Ele pode mudar a história. Isso é esperança. E hoje nós vivemos um tempo em que a esperança é a palavra mais forte no momento. Leve uma palavra de esperança para as pessoas. Diga para elas assim: olha, Jesus é o Senhor da vida. Ele venceu a morte. Fique tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Leve uma palavra de esperança. Paulo levou uma palavra de esperança. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leve uma palavra de esperança para as pessoas no tempo que nós estamos vivendo. Pastor, eu quero honrar meu pai, eu quero honrar meu irmão, eu quero honrar meu patrão, eu quero honrar as pessoas, pastor, famílias que estão desesperadas. Então leve, sabe, essa dimensão da honra, que é a esperança. Leve uma palavra de esperança. Aleluia! A esperança, querido, nos leva a vencer as tribulações e os obstáculos da vida. Olha o que diz a palavra de Deus: gloriemo-nos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta. Diga, a esperança não desaponta. Ou seja, não decepciona, não vai te frustrar. Espera em Deus, pois Ele ainda vai se manifestar e vai mudar esse quadro da tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Espera em Deus. A esperança, querido, nos leva a um futuro melhor. Aleluia. Diga, a esperança. Diga, tira um pouquinho essa coisa aí, tira um pouquinho. Diga, a esperança nos leva a um futuro melhor. Amém, queridos? Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Pela fé, diz o texto sagrado em Romanos, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, porque na esperança nós somos salvos. A esperança nos leva a conquistar as promessas de Deus. Olha o que a palavra diz: Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como? 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 Se já fossem. Chama, irmão, as coisas que não são. Não são ainda, pastor, mas chama, meu irmão, como se já fosse. Esse é o Deus, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu contra a própria, ele creu, ele esperou, irmão, não importa. Mas pastor, está tudo contrário, mas eu vou permanecer firme, porque é uma palavra de esperança do céu, da boca de Deus para a minha casa, para a minha vida, para a minha cidade, para o meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorifica esse Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Recebe mais aí, ó. Deus disse que havia esperança até para uma árvore cortada. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, olha isso, irmão, olha essa palavra, irmão. Pois mesmo cortada, pastor, já cortou, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Pastor, cortou, pastor, terminou, mas ainda há esperança, ainda há esperança. Diga para ele, ainda há esperança. Ei, aleluia. Mais uma palavra. Jesus disse que havia esperança até para um vale de ossos secos. Tem muita gente desesperançosa, irmão. Ah, meu Deus, essa dimensão da honra é tremenda. Ele diz assim: eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza. Olha Deus falando, profetiza. Assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Profetiza agora, irmão. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, que está lá dentro da tua casa, que está na nossa cidade, que está no nosso estado do Espírito Santo. Profetiza. Profetiza que dessa sepultura Deus vai levantar, meu irmão. Deus vai levantar, Deus vai fazer sair dela. Deus vai levantar, vai ressuscitar, vai trazer coisas novas. Aleluia.
os ossos receberão carne, receberão nervos, receberão sopro do Espírito de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse ministério, na tua família, na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Ei, recebe aí, recebe aí, recebe aí, aleluia. Há uma palavra de esperança. Sei, Xarabassuri Cantaramaná. Deus disse que haveria, eu vou parar por aqui. Deus disse que havia esperança até para o pobre e para o necessitado, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Há uma dimensão, querido, a dimensão dessa honra, as dimensões, sabe, são poderosas em Deus. Aprendamos. Fé, amor, obediência e esperança são dimensões da honra. Eu vou dizer para você com todo o carinho que eu tenho com você, todo o amor que eu tenho como seu pastor, querido, viva esse princípio, viva, aprenda, absorve. Você vai viver uma vida, sabe, poderosa em Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados, eu vou terminar aqui. Se você entendeu as dimensões da honra, se entregue, se volte, renasça, comece tudo de novo. O Espírito Santo quer dizer para você o seguinte: existem oportunidades, ouça isso, eu vou terminar aqui, ouça isso. Existem oportunidades que o Espírito Santo vai te dar para você reiniciar. Reset. Para você reiniciar alguma área da tua vida, alguma decisão, alguma escolha, alguma coisa. O Espírito Santo está me dizendo exatamente para eu dizer para vocês. Ele vai trazer oportunidades, não serão muitas. Essas oportunidades que Ele irá trazer são oportunidades que vão provocar um reinício. Um reinício. Você vai ter que estar muito bem preparado para tomar decisões poderosas para reiniciar algo grandioso de Deus este ano na sua vida, em nome de Jesus.